Boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz e faço parte da diretoria de marketing no ACS UFRJ Student Chapter. Dando continuidade às nossas atividades do turno da tarde, agora iniciaremos a segunda parte da oficina Experimentação em Química Verde, que será ministrada pelos professores Kelly Almeida e Tiago Aversa. Kelly é integrante da diretoria de ensino do ACS UFRJ Student Chapter e é professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. É graduada em Química e licenciatura em Química pela UFRJ e é doutora em Química pela mesma instituição. Tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica, atuando principalmente nos seguintes temas: planejamento e desenvolvimento de pesquisa de novos compostos orgânicos em água, incluindo novos fármacos com potencial biológico, química verde e produção de biocombustíveis. É coordenadora do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação à Docência, PIBID, e vice-coordenadora do curso técnico de Química no IFRJ. Tiago é graduado em Química pelo Instituto de Química da UFRJ e é mestre e doutor em Ciência e Tecnologia de Polímeros pelo Instituto de Macromoléculas, professora Heloísa Mano, da UFRJ. Atualmente, é professor do IFRJ, campus Duque de Caxias. Possui experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica e materiais poliméricos, atuando principalmente nas áreas de síntese orgânica, síntese de materiais poliméricos e obtenção de compósitos poliméricos. Sejam bem-vindos, Kelly e posteriormente Tiago. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai dar continuidade aí do que a gente iniciou na segunda-feira, né? Na segunda-feira a gente teve alguns vídeos, né? Os experimentos gravados, a gente teve aí uma longa conversa, né? De Química Verde, do ensino de Química Verde, seja no ensino básico, no ensino técnico, ou no ensino superior. E aí agora a gente vai dar continuidade mostrando, né, como que a gente pode mensurar, como a gente pode medir a verdura dos experimentos, né? Será que aqueles experimentos que nós fizemos só tem coisas boas, né? Será que ele é 100% verde? Será que não tem algumas coisas que nós poderíamos modificar? Então, é para isso que servem as métricas, né, da Química Verde. Elas servem para mostrar para a gente, dar uma dimensão, né, do que a gente pode melhorar, uma oportunidade que a gente deixou passar e poderia ter feito diferente, ou então mostrar que, infelizmente, a gente achou que estava aplicando aqueles princípios, né, aqueles 12 princípios que eu mostrei para vocês. E ela não foi tão verde assim, ela foi ruim. Seria melhor até ter feito da forma tradicional, porque da forma modificada ela consumiu mais alguma coisa que estaria trazendo problemas, né, para o nosso planeta. Então, é para isso que as métricas existem, né, para desmistificar essa história de que
eu estou seguindo o segundo princípio da química verde, então está tudo bem. Estou seguindo o quinto princípio da química verde, então está tudo bem. Não é bem assim. Nós precisamos, né, pensar em algumas questões aí dentro desses princípios, e aí as métricas nos auxiliam, tá? Eu vou fechar o vídeo para ficar melhor a conexão. Caso a conexão caia, porque hoje eu estou em outro ambiente aqui da minha casa, se a conexão cair, eu peço, por favor, para alguém que tem meu WhatsApp aí, do chapter, ou algum aluno que esteja aqui, que tem meu WhatsApp, me dá um toque aqui no WhatsApp para eu mudar a conexão para outra e eu saber que eu estou falando para ninguém, tá? Porque isso acontece, às vezes. Novamente, vocês podem abrir os microfones a hora que vocês quiserem, me interromper a hora que vocês quiserem, no chat ou falando. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, ainda é uma continuação da segunda, eu vou fechar aqui para melhorar, que foi sobre aquela história da cromatografia alternativa no GIS, né? Que eu fiquei de mostrar as fotos e não consegui. Porque eu fiquei devendo, né? Quando a gente estava falando de cromatografias alternativas. Falei lá no vídeo que a gente ia ver as fotos da cromatografia em GIS, apareceu só o ao vivo lá, e eu fiquei devendo essas fotos. Aí eu abri aqui o capítulo de livro que eu falei para vocês, do estudo que eu fiz com meus alunos lá do PIBID, que é uma cromatografia em GIS, né? Então, o que a gente fez, né? Com os alunos, numa escola, tal. Aqui tem toda a história, se alguém quiser depois esse capítulo de livro, é só me pedir que eu dou, sem problema nenhum, né? Aí a gente usou o giz, cenoura, beterraba e espinafre, e álcool, né? Para fazer a extração. Então, aí aqui a gente descreve, e aí a gente consegue, né, fazer umas separações de alguns pigmentos da cenoura, né, da beterraba e do espinafre, aqui está mais clarinho, não sei se vocês conseguem enxergar, né, mas na descrição está mostrando lá onde é que eu vejo esses pigmentos aqui no giz, para mostrar para vocês o que eu fiquei devendo aí, que eram essas fotos aqui, tá? A gente pega, macera em álcool etílico pedaços desses alimentos e depois coloca o giz ali, e aí o giz vai fazendo aí a tentativa de cromatografar, né, de separar esses compostos que tem aí nesses alimentos. É claro que o giz, né, é composto lá por carbonatos, né, de cálcio, tem um pouco de óxido de cálcio, ele tem uma afinidade X por aquelas moléculas que estão ali, diferente como seria na cromatografia em coluna, que aí eu já estava usando o açúcar, tá? O comportamento não vai ser o mesmo, não quer dizer que vai ser o mesmo, porque tudo vai depender da fase estacionária. Mas só para mostrar aí, né, o que eu fiquei devendo aí para vocês, e para não ficar faltando nada, tá? Era só isso. Então, gente, a gente agora vai ver como é a aplicação das métricas, né? Para alguns experimentos químicos, quando você quer, né? Pode fazer, em alguns casos, com alunos de ensino médio, a estrela verde, que é um experimento bem simples de ser feito, né? Bem uma métrica que é muito visual para os alunos do ensino médio, né? Assim também como a gente pode fazer a matriz verde junto com a estrela verde para alunos do ensino superior, né? Que aí é uma coisa um pouco mais elaborada. Mas existe uma série de outras métricas matemáticas que a gente vai ver aqui, que também podem ser aplicadas nos dois casos, no ensino básico e no ensino superior. Então, o que são essas métricas, né? Foi o que eu falei um pouquinho no início. Elas vão nos auxiliar na aplicação dos princípios da química verde, que estão ali envolvidos em um determinado caso, né? Em um determinado experimento que eu modifiquei, um determinado estudo que eu estou fazendo de química verde. Então, aqui a gente está falando de procedimentos experimentais, então eu vou focar nisso, né? Então, eu tenho uma importância que um procedimento experimental seja avaliado de acordo com a sua verdura, tá? Dentro daqueles 12 tópicos, né? Aqueles 12 princípios da química verde, mas a gente tem que estudar aquilo profundamente, não é achar que só porque eu usei água como solvente, que eu estou fazendo química verde. Não, não estou. Por quê? Porque a água, como solvente, depois ela tem que ser tratada para ser jogada, né,
em algum lugar, então se eu não consigo tratar aquela água, ou se o tratamento daquela água é muito dispendioso, né, tem muito dinheiro envolvido, você não é melhor fazer com a química verde, né, a água como solvente química verde, não é isso. Será que não seria melhor ter feito pelo método convencional, e aí você, né, teria menos problemas para o meio ambiente do que fazer com água? Também tem que ficar pensando nisso, não é só porque você está usando um princípio que você acha que aquilo ali já é verde, tá? Então tem que sempre tentar trabalhar com as métricas, né? Para saber a verdura daquele experimento de verdade. Então a gente pode definir as métricas como a gente consegue definir os princípios que serão relevantes ou não para cada caso. A gente pode identificar os pontos fortes e fracos de um experimento e a gente pode ter as oportunidades de melhoria e até mesmo as ameaças que são inevitáveis. Existem experimentos que é inevitável você usar aquela ameaça tal, porque sem aquilo o produto final que você deseja não vai ser feito. Então, aquilo a gente chama de ameaça inevitável. Mas a gente sempre quer ter a oportunidade de melhorias. E acredite, a gente tem muitas oportunidades que a gente nem percebe no nosso dia a dia lá no laboratório. Então, assim, um livro que eu recomendo sobre métricas é o livro do Adélio Machado, que é esse que está aqui embaixo, Introdução às Métricas da Química Verde, uma visão sistêmica, é da Universidade Federal de Santa Catarina, ela que é a editora, apesar do Adélio Machado ser um autor, né, da Universidade do Porto, de Portugal. É um livro barato, relativamente barato, no site da universidade você consegue achar esse livro. Tá? Tem também alguns e-books, que eu vou falar mais para frente, da professora Marilei Sandri, que também trabalha com métricas, e esse e-book ele é gratuito, você consegue baixar ele na internet, e aí vale a pena também muitos trabalhos da Marilei. Tá? Então, as métricas, como eu falei, né, elas são separadas em métricas de massa e métricas de energia, porque elas vão atender os dois princípios da química verde, que é prevenção, que é o primeiro princípio, e economia atômica, que é o segundo princípio, né? Métricas de energia vão atender, né, a métrica de energia, obviamente, e aí você vai saber quanto de energia você pode ter economizado se você trocou um aquecimento convencional por micro-ondas. A gente viu, né, que o micro-ondas faz reações aí em segundos, né, com aquele lembram. Então, a gente consegue, né, ver e verificar isso. Então, a métrica de energia, a gente pode ver quanto a gente consegue economizar em uma determinada troca, né, de procedimento. E são números, né, matemática, a gente consegue fazer algumas continhas. As métricas ambientais, a gente avalia os impactos ambientais daquele produto ou daquele processo num âmbito industrial, tá bom? E as métricas holísticas, elas avaliam o máximo de princípios possíveis que a gente pode ter para avaliar, né? E verificam se os mesmos se adequam no âmbito da indústria ou no meio acadêmico, que é o que nos importa, né? A métrica holística, então, ela abrange, gente, um leque muito maior de princípios e é com ele que a gente vai trabalhar bem. Esse aqui, ó, é o que eu sugiro para vocês, né, se vocês quiserem ver, análise de verdura química de experimentos propostos para o ensino médio, tá? Esse aqui é um artigo. Desse artigo aqui surgiu o e-book da Marilei Sandri e do Santin Filho. Vocês também conseguem achar facilmente, tá? Na internet. Ele é um e-book gratuito e esse artigo aqui é Open Access, vocês conseguem abrir ele gratuitamente, também vale a pena. Então, vamos lá, o estudo de casos, né? Vamos pensar aí no ácido lático, né? Então, eu tenho ele aqui, eu tenho a rota química, que é a partir da hidrocianação do acetaldeído, né? Então, eu tenho lá o acetaldeído, e aí eu tenho a hidrocianação, uma reação, aí depois ácido sulfúrico em água, e aí eu vou ter ali o ácido lático.
Ou então eu tenho a rota bioquímica, que é a fermentação de açúcares, né? Ou a partir do amido. Então, eu tenho lá a fermentação de açúcares ou amido e eu consigo o mesmo produto. Claro que se você olhasse só pelos princípios da química verde, você há de convir comigo que você ia de cara falar assim, ó, se eu perguntasse, né? Vou até perguntar. Qual vocês acham que é a mais verde? Olhando aí todos esses reagentes, né? Não sei se alguém vai responder aí, mas eu acho que a grande maioria falaria assim para mim: bioquímica, fermentação de açúcares ou amido, né? Porque aí eu vou ter aí um procedimento, né? Você vê que não está usando, né, o HCN, o ácido sulfúrico, pô, ali o metanol, né? Tantas coisas aí ruins que a gente está vendo, né? De listas dissolventes, né? Que a gente sabe que faz mal, né, durante a nossa experiência aí, ou quem não tem essa experiência, gente, é só buscar lá listas de solventes tóxicos que você acha aí grande material sobre isso. Ou então segue lá meu Instagram, Verde Lab, eu e do professor Tiago, que a gente tem um post só sobre a listagem de solventes. E aí você vai responder, obviamente, a bioquímica, fermentação de açúcares e amido. E aí alguém resolveu ver através dos princípios só, hein? Não está nem aplicando métrica ainda, não fez nem as contas. Aí alguém resolveu fazer, né, toda a estruturação dessa rota, né? Então, a rota química, a gente tem no reator 1 a hidrocianação, que é a adição do HCN com acetaldeído. Depois a gente tem uma destilação, se você ver, ó. Depois a gente tem no 2 uma hidrólise, sulfúrico e água. Depois aí a gente tem aí como uns resíduos saindo sulfato de amônio, ó. Aí tem no 3 a esterificação, que aí eu posso usar o metanol, que é aquele outro pedaço lá que a gente viu. Aí tem uma outra coluna de destilação, né? Aí tem a hidrólise na etapa final, uma outra coluna de destilação, e aí eu tenho lá o ácido lático sendo produzido em alta pureza, tá? Alta pureza. Beleza, tá lá. Esse é o esqueminha para síntese química. Aí agora a gente tem o esqueminha para síntese bioquímica, né? O amido de milho, no caso aqui foi o que ele escolheu. No reator 1, né, eu tenho a parte da fermentação, né, os lactobacilos lá, que ele usou. O caldo de fermentação, né, contendo essa substância aqui, vai para a formação de um sal, onde eu preciso adicionar carbonato de cálcio. E esse lactato de cálcio vai para a filtração, que é o 3, que tem um resíduo sólido que é removido, tá? Tem aí uma coluna de evaporação, sai água, e aí eu adiciono no final o ácido sulfúrico, sobra como resíduo sulfato de cálcio, e aí eu tenho o mesmo ácido lático, porém em grau técnico. Se vocês não sabem, né, o alta pureza é maior que 99%, e o grau técnico fica ali até 95% só. Dependendo do que você quer, o grau técnico não nos serve, né? O grau alta pureza é o que serve, mas isso vai depender do que você quer. E aí tá aqui todas as etapas, tá? E aí a síntese química, eles avaliaram as vantagens e as desvantagens do procedimento. As vantagens, né, da síntese química, ela é rápida e ela tem altos rendimentos. O metanol que é usado aqui, que a gente viu lá, ele é reciclado totalmente. O ácido lático de alta pureza é obtido, maior que 99%. Essa é a vantagem. Quais são as desvantagens, né? O HCN é altamente tóxico, isso é verdade, a gente já sabe, né? O metanol e o metanol também são tóxicos, não tão quanto o HCN, mas também são. Produz um efluente contendo sulfato de amônio, que pode ser usado como fertilizante, mas tem esse resíduo. Ele pode ser usado como fertilizante após tratamento? Pode, mas tem esse resíduo aí. E são necessárias várias destilações intensivas em energia para conseguir lá o seu ácido lático em alta pureza. Essa é a vantagem e a desvantagem. E aí você fala, claro que a síntese bioquímica vai ser muito melhor. Qual que é a vantagem da síntese bioquímica? É uma matéria-prima renovável, né? Está aqui. E não usa materiais perigosos.
tirando o ácido sulfúrico, né, que tem ali um perigozinho, né? Né? O acetaldeído, o metanol, beleza. Mas agora vamos olhar as desvantagens. Ela é lenta. Cada ciclo daquele que eu mostrei para vocês no reator leva de 4 a 6 dias. A quantidade produzida por volume de reator é muito pequena. Então, eu produzo uma quantidade pequenininha do que eu quero. É necessário a evaporação devido à baixa concentração de sal e ela é energeticamente muito intensiva. O ácido lático produzido é de grau técnico, ó, 85% só que eles conseguiram de pureza. Para produzir o ácido lático de alta pureza, o material ainda precisaria sofrer um processo de esterificação com o metanol. E aí teríamos lá o mesmo problema anterior das desvantagens. Está usando metanol, que aqui não estaria usando. É produzido um resíduo, né, de sulfato de cálcio e grandes quantidades de água residual que eles não conseguem purificar. Então, quando você olha, né, as vantagens e as desvantagens dos dois processos, dependendo, se você quer o ácido lático em alta pureza, você tem que fazer a síntese química, tá? Ela vai ser melhor em termos ambientais do que a síntese bioquímica, tá? Eu ainda ouso a dizer que eu prefiro ainda a síntese química em qualquer uma das situações. Porque só essa etapa aqui, se cada ciclo leva de 4 a 6 dias, é uma quantidade de energia enorme sendo gasta, tá? Apesar de não ter lá o HCN, apesar de não ter lá o metanol, eu ainda optaria pela síntese química, ok? Então, a gente tem que ficar de olho nessas coisas. Não é só porque partiu de um material renovável, que está lá, um dos princípios da química verde, né? A fonte de produtos a partir de fontes renováveis, que você está fazendo química verde. Então, você tem que ficar de olho nessas métricas, porque, na verdade, essas métricas, elas sempre nos vão ajudar a tomar decisões, se esse é o melhor processo ou se o processo anterior era melhor. E eu ouso dizer que esse aqui era melhor, a síntese química em qualquer condição, tá? Mas isso é uma opinião minha, devido aí todas essas desvantagens aqui que eu coloco. Então, é para isso que as métricas, né, vieram. Elas vieram para nos ajudar a tomar decisões de um processo melhor ou pior do que o outro e saber quantificar esse melhor e esse pior, ok? Então, vamos lá para as métricas, né? As métricas, essas que estão em negrito, são as que se usam mais para métricas de eficiência de massa, tá? Fator ambiental, a gente já vai ver o que é isso. Economia de átomos, isso aqui está dentro daquele segundo princípio da química verde, que é a economia atômica, né? O fator E está dentro desse princípio e a economia de átomos, que o próprio nome já diz, é o nome do princípio. Intensidade de massa, né, do processo, também está lá dentro. Eficiência de massa da reação também está lá dentro, né? Tem esses outros fatores aqui que não são irrelevantes, mas esses aqui são os que a gente mais calcula em negrito. E as métricas de eficiência energética, a gente pode medir a intensidade de energia, a energia para o tratamento do resíduo, isso é muito importante, lembra sempre do resíduo, e a energia para recuperar o solvente. Às vezes precisa de uma energia tão drástica para recuperar um solvente, né, que aí fica ali se gastando muito para a recuperação de um solvente que, de repente, era melhor ter feito de uma outra forma, tá bom? Então, vamos aos cálculos, né? Cada um desses, existe uma continha matemática para você fazer. Eu vou mostrar para vocês, né? Mas aqui só mostrando, ó. Fator E, economia atômica, ó, o fator E tá aqui, a gente vai falar deles separadamente já. Economia atômica, tá? Aí tem lá, eu botei os outros aqui, eficiência de carbono, fator E baseado no peso molecular, tá aqui, rendimento efetivo de massa, economia de átomos reais, que é a economia atômica vezes o rendimento, né? A gente tem mania de dizer, a minha reação teve 90% de rendimento, ela é muito boa. Não sei, você tem que primeiro fazer a economia atômica e depois fazer a economia atômica real, que seria a economia atômica vezes aquele rendimento seu. Você vai ver que, às vezes,
pode não ser tão legal assim, infelizmente, tá? Coeficiente ambiental, intensidade de massa, né? Que a gente estava falando que também é importante do processo, parâmetro de recuperação do material e eficiência de massa da reação. Tá aqui, o RME. Então, a gente vai estudar alguns aqui, os mais importantes, que estão em negrito, a gente vai ver separadamente a partir de agora. E primeiro, a gente vai analisar umas reações aqui aleatórias, que a gente faz muito em laboratório, quando a gente está na graduação, quando a gente está no curso técnico, tá? E depois a gente vai analisar as nossas lá, dos experimentos lá que eu trouxe na segunda-feira com o Thiago. E vamos tentar fazer junto, eu e vocês, alguma nossa que não vai estar aqui, tá? Vocês vão escolher o que vocês querem fazer e a gente vai tentar fazer aqui na hora. Para mostrar para vocês que não é tão difícil fazer algumas coisas que eu vou propor para vocês. Então, vamos lá. Economia atômica, tá? Ela é muito importante. A economia atômica, ela é a massa do produto de interesse sobre a massa do material de partida. Essa é a economia atômica. Se você quiser em porcentagem, você vai multiplicar por 100 depois. Porém, gente, vocês vão ver que cada métrica, ela avalia uma coisa, mas infelizmente não consegue avaliar outra coisa. Então, toda vez, né, eu vou chamar a atenção aqui. A economia atômica, ela foi, né, proposta por Trost em 1991, e desde então ela vem sendo aplicada, né, em muitos processos industriais, tá? Então, a massa do produto de interesse sobre a massa do material de partida. Ela é usada para avaliar o verde intrínseco da reação. Perfeito. Porém, gente, ela não vai dizer nada sobre o rendimento dela. Isso aqui não é o rendimento. O rendimento é aquele lá mesmo que a gente faz, purifica, pesa no final e vê se o rendimento está bom ou está ruim. E ainda teria a economia atômica envolvida, tá? Geralmente, quando o rendimento é ruim, a economia atômica também é ruim. Mas se o rendimento for ótimo, bom, calma, porque a economia atômica pode ter sido ruim, independente do rendimento, tá? Então, ela não consegue dizer nada, ela sozinha, a economia atômica, não diz nada sobre o rendimento. Ela também não diz nada sobre o uso de catalisadores e solventes, né? Ou ainda a seletividade daquela reação, ela não consegue dizer isso. Outras métricas vão dizer sobre isso, tá? Então, é um conjunto de métricas que nós temos que usar. Não podemos usar uma coisa sozinha. Ou ainda a gente não consegue dizer sobre a natureza do resíduo gerado. Se aquele resíduo é tóxico, se aquele resíduo tudo bem, tá? Então, essa métrica ela não consegue fazer isso. Ela só consegue dizer, né, o verde intrínseco da reação. Ela também não diz nada sobre energia, tá? Ok. Mas ela é muito importante. Uma outra métrica que nós temos aqui, além da economia atômica, que eu chamo a atenção, é o fator E. O fator E é muito importante. Por quê? Porque ele é a massa do resíduo. O que é resíduo, gente? Resíduo é tudo que sobra. Inclusive, se sobrou lá o solvente que você usou, ele também é resíduo. Se sobrou a água residual lá de algum processo que você fez em água, ela também é resíduo, tá? Então, é massa do resíduo sobre a massa do produto do seu interesse que você queria. Ela leva em consideração o uso de solventes, porque eu estou falando que tudo é resíduo, inclusive o solvente que você usou. Ela pode ser multiplicada por um fator Q, que é um número arbitrário, para dizer sobre o impacto ambiental dos resíduos gerados. Esse fator Q, por exemplo, o NaCl. NaCl, sal de cozinha, não é um resíduo tão perigoso. Tem nada de perigo. Então ele é um valor 1. Então, esse impacto ambiental vai ser o mesmo do fator E. Porém, se você está usando um metal traço, né, que é conhecido como metal pesado, né, na literatura, né, mas o nome correto é metal traço, tá, gente? Os metais traços, se você estiver usando um metal traço ali, esse valor Q vai ser um número muito alto. Então, esse fator E vai aumentar e isso vai ser ruim. Quanto maior o fator E, pior é aquela reação, ok?
Então, existe esse número Q arbitrário, que é tabelado, né, para você verificar o impacto ambiental dos resíduos gerados, tá? Isso também consigo ver pela essa formulazinha. E aí vem uma coisa que ela não consegue, né? Se grandes volumes de solvente forem água, ou se o resíduo constituírem soluções aquosas muito diluídas de compostos orgânicos benignos, né? Esse fator vai ser erroneamente, né, calculado. Por quê? Porque eu vou ter muito volume de solvente, de água. Vamos supor que essa água é totalmente tratável, é uma água mesmo pura, né, entre aspas, vocês entenderam quando eu quis dizer pura. E esse resíduo for, né, uma solução diluída, aquosa, de compostos orgânicos benignos ou compostos orgânicos, né? A maioria dos compostos orgânicos não são miscíveis em água, mas se tiver alguma coisa ali de composto em solução aquosa orgânico benigno, eu vou calcular erroneamente esse fator, porque tudo vai ser resíduo. Foi o que eu falei para você. Tudo vai ser resíduo. Então, tem que ter cuidado aí com o que você está analisando. O fator E foi proposto por Sheldon em 2007 e também é usado em muitas indústrias. Hoje, a indústria que tem maior fator E é a indústria farmacêutica, tá? Então, a indústria farmacêutica tem um fator E muito alto, de 30, 50. Por quê? Porque ela gera muito resíduo, né? Na hora que faz lá os seus compostos, os seus fármacos. Então, ela sempre busca, né? Você vai ver, se você fizer uma pesquisa mais ampla, você vai ver que existem, né, empresas como a GSK, que trabalham muito para diminuir esse fator E, e eles fazem várias maneiras, né, para aplicar os princípios da química verde da melhor forma possível, das métricas, para tentar diminuir esse fator E da indústria farmacêutica, tá? Quer ver uma indústria que não tem alto fator E? Pelo contrário, tem um baixíssimo fator E, é a indústria petrolífera, né? Por que lá? Porque lá até o resíduo vira alguma coisa. Por exemplo, o asfalto, né? O asfalto vem do asfalteno, que é um resíduo da destilação do petróleo, né? Então, ele usa aquele resíduo para alguma finalidade. Então, tem um baixíssimo fator E, 0,1, tá? 0,2. Já a indústria farmacêutica, não. A indústria farmacêutica tem um fator E muito maior, inclusive, que a química fina, tá? Que faz lá os nossos produtos que a gente precisa usar lá no dia a dia do laboratório. Vamos também para o terceiro, muito importante, de métrica de massa, que é a eficiência de massa da reação. A eficiência de massa da reação é a massa do produto isolado sobre a massa total de todos os materiais de partida. Todos os materiais de partida, tá? Vezes 100, eu vou ter lá uma porcentagem de eficiência de massa da reação. Ela inclui o excesso de reagentes, por exemplo, essa métrica, e o rendimento do produto. Ela consegue incluir, tá? Porque você tem aí a massa do produto isolado. Ela não consegue incluir o uso de catalisadores e solventes, nem a natureza dele, se ele é tóxico, se ele não é, tá? E ela também não consegue incluir as métricas energéticas, principalmente, aí ela não vai considerar isso. Mas você vê que quando você faz várias métricas, uma está cobrindo a outra, como se fosse assim, as métricas de massa. E, por fim, o nível de verdura atômica, né? Qual é o nível de verdura? É o que a gente acabou de ver, né? Que é a eficiência de massa da reação, que é o RME, tá? Eficiência de massa da reação em porcentagem, vezes a economia atômica. Vezes não, me desculpa, dividido pela economia atômica. Tá? E aí você tem aí em porcentagem, você multiplica por 100, tá? Então, é uma métrica normalizada, né, ao valor máximo teórico de economia atômica. Então, eu consigo avaliar o verde da reação com esses, né, diferentes, economia atômica e o RME, tá? E eu tenho parâmetro de recuperação aí do material, eu consigo verificar. Eu não incluo o uso de catalisadores e solventes, eu não consigo incluir o uso de catalisadores e solventes, se são tóxicos ou benignos, né, para a gente. E as métricas energéticas também aqui não são consideradas, tá? O nível de verdura atômica foi proposto por Adélio Machado em 2014, tá? E está aqui a referência aí quando ele fala sobre isso.
Então, agora a gente vai ver algumas reações que a gente estudou na graduação e vamos fazer todas essas continhas, tá? Então, eu tenho lá uma reação de substituição, né? Você já deve ter feito isso, substituiu lá, eu tenho butanol, quero formar o brometo de butilo, né? Através daí da reação do tipo, né? De substituição, onde eu vou usar o brometo de sódio, o ácido sulfúrico. Tem aqui o brometo, né? De butila sendo formado e os resíduos, ó, tá aqui. Aí tem todas as massinhas que foi usado, né? Que eu precisei. Então vamos lá. Qual o rendimento dessa reação? O rendimento dessa reação, se você pegar só o rendimento puro, né? Como a gente faz lá, a gente acha um rendimento de 81%. Se você fizer a conta depois, 81% da reação. E isso nos parâmetros, né, de rendimento, é um rendimento muito bom. 81% está dentro de uma eficiência muito boa, né? Um rendimento ótimo. Se você chega para o seu professor ou lá para o seu estudo, lá da pesquisa, seu orientador e fala, eu tive um rendimento de 81%, ele vai ficar muito contente com você. Só que aí você vai começar a fazer a economia atômica. Quanto foi? Lembra que a economia atômica você vai precisar lá, né? Colocar seu produto de interesse, tá aqui a massa dele, né? Sobre tudo lá que você, né, teve lá. Você vai ter que fazer as somazinhas, você vai dar 275. Então, a economia atômica foi até de 50% só. Apesar do rendimento ter sido 81%, a economia atômica foi só da metade. E realmente você vê isso quando você bota a reação no papel, você consegue enxergar isso, né? Você tem lá o seu produto, mas te sobra algumas coisas, né? E aí essas coisas vão entrar nessa continha aqui da economia atômica, são os seus resíduos. Qual seria a economia atômica real? Lembra, a economia atômica real vai ser a economia atômica vezes o rendimento. Então, a economia atômica real, ela diminui ainda mais um pouquinho, né? Por quê? Porque você não tem um rendimento de 100%. Isso aqui seria se o rendimento fosse 100%, mas o seu rendimento não é 100%, né? Nenhuma reação quase é rendimento 100%, coitada, né? Então, aí você vai ter uma economia menor ainda, tá? Qual vai ser o fator E, que é muito importante aqui para gente? A gente vai pegar lá, né? Lembrando aí para vocês, fator E, ó, massa do resíduo sobre massa do produto. Então, agora a gente vai olhar o resíduo, né? Massa do resíduo sobre massa do produto. Tudo que for resíduo, tá? Aqui ele fez em quilos, né? Porque ele partiu, né? De 1 quilograma lá do butanol. E aí ele pegou a massa de todos os resíduos sobre a massa do seu produto de interesse, que é só esse aqui, ó, 1,49 quilos, né? Que ele tem no final. E aí ele tem um fator E alto, ele tem um fator E de 2,4, tá? Então, qual que é a conclusão que a gente chega, né? Eu acho até que vocês já sabiam, né? Que reações de substituição, elas são reações ruins ambientalmente, né? Por quê? Porque apesar do rendimento lá do laboratório ser um rendimento alto, né, com os alunos, você, quando vai fazer com eles, né, a economia atômica real, o fator E, você vê que ela não é tão boa assim. Isso porque eu não fiz o nível de verdura, que é o RME sobre, né, a economia atômica, e o RME. O RME seria a massa do produto isolado sobre a massa total dos materiais de partida. E aí você ia ver que o nível de verdura ia ficar muito baixo ainda para aquela reação. Essa reação, ela é conhecida aí pela gente como uma reação do tipo marrom, né? Ela é uma reação do tipo que ela não é verde, que é uma tradução livre, né, do inglês, do Green Chemistry, né, para aqui no Brasil, de uma síntese que é verde e outra que não é, tá? Não está dizendo que essa síntese não é boa, ela é muito boa para ensinar os alunos, ela é ótima. Os alunos observam, os alunos conseguem altos rendimentos, que é 81%. Porém, na hora que você coloca isso, né, sobre a economia atômica real e o fator E, você vê que ela não é tão legal assim para o meio ambiente. Qual é a solução que a gente daria? A gente poderia fazer uma reação de substituição melhor, ambientalmente mais
amigável. E aí, para isso que existem, né, os estudos em química verde. Para isso que a gente está lá no laboratório testando alguma coisa vai dar certo e outras não, tá? E aí, cabe a vocês que, se gostarem do tema, estudarem, né, propor reações de substituição para um ensinamento, né, dessas reações lá no laboratório da melhor forma. Uma outra reação aqui, então essa reação não é boa, conforme a gente já meio que sabia, eu acho que quem estuda química verde sabe que as reações SN1 e SN2 não são legais para química verde. E uma outra reação que a gente tem é a adição. Qual é o rendimento desta reação aqui específica? 91%. É o melhor rendimento que tem. Pô, 91%. Muito boa. Olha a diferença. Economia atômica, né? Você vê que só tem ele como produto. Então, a economia atômica vai ser 1. Se eu botar em porcentagem, vai ser 100% de economia atômica, né? Economia atômica real. A economia atômica real, né, multiplica pelo meu rendimento. Pô, 91% de economia atômica real. Isso é ótimo, é maravilhoso, né? E o fator E? Quando você pega o fator E, né, a massa ali das coisas que você usou sobre a massa, né, do que você produziu, você tem um fator E, ó, baixíssimo. Se você ver aqui, ó. Muito diferente da reação anterior. O fator E era lá, ó, vou mostrar para vocês, 2,4. Agora a gente tem um fator E num nível muito bom, um nível aceitável, 0,1. Você pode perguntar, né? Pode estar se perguntando, qual é o nível aceitável de um fator E? Depende do que você está fazendo. O 1 é um nível aceitável? Talvez seja um nível 1, seja um número aceitável, depende da reação, depende da complexidade da reação. Então, esse número aí é ótimo, maravilhoso, 0,1, né, de fator E. E o rendimento está ótimo, a economia atômica está ótima, a economia atômica real está ótima. Então, essa reação ela é ótima, né, para a gente usar lá. E vocês, quem trabalha um pouco com química verde, sabe que as reações de adição, em geral, elas são super verdes, por conta dessas métricas de massa aí que ela consegue atingir, né? Então, a quem aí já conhece sabe que a reação de adição ia dar legal, ia dar o verdinho aí legal. Outras reações que a gente pode citar como reações verdes seria, né, Diels-Alder, né? Reações de Diels-Alder são muito boas também para reações verdes, né? Para se mostrar para os alunos, se ensinar. E aí você pode fazer todas essas continhas aí com eles, que são continhas fáceis, não são coisas difíceis, né? E aí a gente entra na métrica que a gente quer aí, porque é uma métrica que engloba tudo, né? Todos os princípios, porque aqueles lá anterior engloba praticamente o primeiro e o segundo princípio, né? E a métrica holística, não. A métrica holística, ela engloba a maioria dos princípios da química verde e a gente consegue fazer, né, algumas coisas e algumas... Você consegue fazer com que os alunos, né, desenvolvam aí um pensamento crítico, um pensamento mais verde, para que ele veja as coisas que ele está fazendo. Será que aquilo é tão verde assim? Será que eu posso melhorar? Ou, isso aqui não foi tão bom. Você faz com que o aluno realmente sente e pense, através dessas métricas holísticas aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira é a estrela verde, né? A estrela verde ela é maravilhosa. Por que ela é maravilhosa para o ensino médio, inclusive? Porque ela é uma métrica gráfica. O aluno bota o olho aqui, ó. Só de botar o olho aqui, o aluno já sabe que o princípio 5 da química verde foi totalmente preenchido, o princípio 6 da química verde foi totalmente preenchido, e o princípio 7 teve um nível de preenchimento verde um pouco... aqui, está na intermediário, né? Já o princípio 10, 12 e 1, tá ruim, tá vendo? Tá ruim aqui. Claro que você pode usar qualquer cor aqui, né? Mas a gente usa o verde, principalmente, por conta do nome, estrela verde, química verde, o índice de verdura verde, tá? E aí essa estrela, ela tem níveis, né? Aqui ela tem o nível 0 de verdura, nível 1 de verdura, nível 2 de verdura, nível 3 de verdura. Então, essa métrica gráfica é muito boa para o aluno botar o olho, ou qualquer pessoa que esteja estudando, colocar o olho
e ver e falar, olha, tem alguns princípios ali que são legais, foi verde. Já outros não são tão legais. Por quê? Não é... A maioria das vezes, gente, a gente não vai conseguir cobrir 100% dos princípios, tá? Por conta de tudo aquilo que eu já mostrei hoje, né? Sempre tem a vantagem e a desvantagem daquele princípio. Então, ela avalia o conjunto desses princípios, ela é semi-quantitativa e ela é de muito fácil compreensão. E aí, no final, eu tenho um índicezinho ali de preenchimento da estrela, né? Qual foi o índice de preenchimento da estrela verde? Essa daqui, que está como exemplo, foi de 41,67% de verdura, vamos dizer assim. Tá? E aí a gente vai ver como é que a gente faz ela. Você pode estar se perguntando como faz isso, né? Existe um site que mostra, existem tabelas prontas que mostram como faz, e aí a gente vai trabalhar nela hoje. Calma aí só um pouquinho, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, é uma estrela, né, que é máxima de verdura, né? Tá aqui. Os 12 princípios, né? Aqui não tem todos os princípios, ó, P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P12, porque a gente nunca vai conseguir avaliar o princípio P4 e P11, né? O P11, para quem não lembra, é análise analítica em tempo real. Esse princípio, assim como o P4, ele não é possível mensurar. Então, é por isso que ela não vai, né, mensurar os princípios 4 e 11, as métricas holísticas, nem a estrela verde, nem a matriz verde, que eu vou mostrar para você. Mas, se você olhar todos os outros princípios que são mensuráveis, a estrela verde ela consegue, né, fazer esse papel aí. Essa aqui seria uma estrela verde de máxima verdura, tá? Aqui seria uma estrela verde de mínima verdura, não tem verdura nenhuma, é só para mostrar, né, a diferença aí. E aí tem lá esse estudo aí do Duarte, de 2016, é uma tese aí, que ele explica todo o passo a passo lá da estrela verde, da onde vieram essas imagens, tá bom? E aí, né, se você perceber, existem estrelas que têm poucos princípios, P1, P5, P6, P7, P10, P12, e uma estrela que tem vários princípios, P1 até o P12. Qual a diferença dessas estrelas, né? Uma atividade sem síntese, né? Sem gerar um novo produto. Por exemplo, a cromatografia no açúcar. É uma atividade sem síntese, ela é um experimento, só que esse experimento não envolve uma síntese. Então, eu tenho 6 princípios aplicáveis, né? Eu consigo aplicar 6 princípios, que são esses aqui da estrela, que vai ser uma estrela verde de 6 pontas. E uma atividade de síntese, por exemplo, a reação multicomponente que a gente viu lá no micro-ondas. Aí sim, eu vou aplicar os 10 princípios, menos o 11 e o 4, como eu já expliquei, e eu vou ter uma estrela verde de 10 pontas, tá bom? Então, é por isso essa diferença aí nas estrelas. Então, quando você for ver qual estrela você vai usar, você precisa determinar. Esse experimento tem síntese ou não tem síntese? Ah, tem síntese. Então, eu vou usar a planilha, tá? Seja do site ou seja uma planilha em Excel que você tenha, você vai analisar pela estrela de 10 pontas. Não tem síntese. Ah, então eu vou analisar a estrela de 6 pontas, ok? E aí a gente vai entrar na matriz verde. Já eu vou voltar para mostrar como se constrói a estrela, tá? Primeiro a gente vai falar da outra métrica holística, que é a matriz verde. Elas conversam entre elas, a matriz e a estrela, porém elas são métricas diferentes, ok? Elas não são a mesma métrica, mas elas conversam muito entre elas. Então, a matriz verde, chamada de MV, ela consegue avaliar o cumprimento de objetivos previamente definidos. Então, por exemplo, você definiu lá que você vai fazer a reação em água, né? Você está lá cumprindo o 5º princípio da química verde, solventes alternativos. E aí, depois, quando você fizer a matriz verde, você vai avaliar se você conseguiu cumprir esse objetivo. Se aquela água que sobrou foi boa, não sobrou nada, será que aquilo está verde mesmo? E aí você consegue avaliar pela matriz verde, tá? Então, esses objetivos eu defino previamente, porque eu estou usando lá os princípios da química verde, e aí eu vou fazer a minha síntese, né?
ou o meu experimento, porque aqui também consigo fazer com síntese ou sem síntese, tá? E aí eu consigo identificar, depois que eu faço essa matriz verde, através dos critérios, que já já vou mostrar para você, você consegue identificar quais são os pontos fortes da minha reação, quais são os pontos fracos do meu experimento, porque sim, todo experimento vai ter um ponto forte e um ponto fraco, gente. Não adianta você achar que o seu experimento é 100% verde, você está abafando, porque não está, tá? E aí você vai conseguir fazer o quê? Você vai conseguir falar sobre as oportunidades, tá? Que você teve naquela reação de modificação, né? Se você estiver comparando com algum estudo da literatura. Você vai poder falar das ameaças. Pô, quais são as ameaças que eu vou ter inevitáveis, que para cumprir esse objetivo eu tive que usar esse reagente, eu tive que usar esse solvente? Você pode descrever isso lá. Então, como é que você faz, né, a matriz verde? Você faz um levantamento bibliográfico, né, daquilo que você quer fazer, daquela proposta. Você vai, se for um experimento, né, que aqui a gente usa para os experimentos, a gente escolhe os experimentos, e aí você elabora os experimentos da literatura e os experimentos modificados. Você faz isso no laboratório, né? Ok. E aí você analisa a verdura deles, tanto da literatura quanto do experimento modificado, tá bom? E aí você vai ter alguns critérios a seguir. Esses são os critérios que você vai ter que analisar, né? Então você analisa aí os critérios de acordo com essa tabela aí, e você vai ver que existem para experimentos sem síntese e para experimentos com síntese. Que critérios são esses? Esses critérios eles estão dentro dos princípios da química verde, aqueles 12 primeiros princípios. E aí esses critérios vão ter sempre pontos fortes e pontos fracos, e você vai elencando pontos fortes e pontos fracos da sua análise, né? Ah, estou analisando da literatura, estou analisando o modificado. Você vai fazer tabelinhas separadas para mostrar, tá? Como que eu vejo esses critérios, gente? Eu preciso envolver ali todo mundo que está trabalhando com aquilo, né? Seja o seu grupo de pesquisa, ou seja seus alunos, se você está fazendo uma matriz verde com os alunos, você precisa envolver eles, né? E eles vão ter que fazer essas pesquisas na ficha de informação de segurança dos produtos químicos, tá? Então, a ficha de informação e segurança dos produtos químicos, que é chamada FISPIC, ela é obtida facilmente na internet, tá? Você consegue dados muito bons, muito reais sobre essas informações de um determinado produto. Então, aqui, para experimentos sem síntese, por exemplo, né, a cromatografia lá no açúcar, no primeiro princípio, eu vou ter 4 critérios. Ó. O critério 1, o critério 2, o critério 3 e o critério 4. Critério 1, riscos físicos. Qual é o seu ponto forte ali daquela síntese? A substância não tem risco físico? Ou é um ponto fraco, a substância tem risco físico, como, por exemplo, é um explosivo ou é inflamável? Critério 2, risco à saúde. Qual é o ponto forte? Ah, não tem risco à saúde? Ou o risco é muito baixo? Né? Por exemplo, irritante, é um risco ainda baixo. Ah, não, é um ponto fraco. Ela tem toxicidade, aí ela vai entrar num ponto fraco. Riscos ambientais, aí ponto forte, ponto fraco. Geração de resíduos, não forma geração de resíduos, ou geram resíduos que são inócuos, né, que não fazem mal ao ambiente, ou sim, geram resíduos, seria o ponto fraco. Então, dentro do princípio 1, eu já tenho 4 critérios para analisar, percebe? Isso é para experimentos sem síntese, né, que eu vou analisar apenas 6 princípios. Imagina um experimento com síntese, que eu vou ter que analisar todos os 10 princípios, quantos critérios eu não vou ter. O que você faz com isso? É um trabalhão? É um trabalhão, mas você está analisando critério por critério dentro daquele princípio e não está simplesmente jogando o princípio, né, igual a gente fazia antigamente, né, que a gente jogava o princípio e falava, eu estou trabalhando com química verde, olha aqui, eu cumpri esse princípio. Não é assim, e não tem que ser assim. Que bom que não é mais assim, tá? Nunca deveria ter sido feito assim, mas foi feito. Paciência. Então, esse aqui era um experimento sem síntese, então eu já tenho
4 critérios para analisar, os seus pontos fortes e os pontos fracos. Aí você pode também falar, se não se aplicar, algum critério desse não se aplicar lá na matriz verde, você simplesmente vai escrever C3, não se aplica, tá? Porque não tem nenhum risco ao ambiente, porque não tem esse critério. Esse aqui, no caso, né, todos esses 4 critérios vão sempre se aplicar. Mas se existir algum critério, por exemplo, ó, esse aqui, solventes, eu não uso solvente nenhum, então eu não preciso olhar esse princípio, né? Então você escreve lá que não se aplica. E aí você pode deixar lá que não se aplica aquele critério. Então, aí você vai olhando, ó, em cada critério, né? Em cada princípio, desculpa, você vai olhando alguns critérios, os pontos fortes e os pontos fracos, e vai mostrando o que a sua síntese fez e o que a da literatura fazia, né? O consumo alto ou baixo de água como solvente, né? Consumo alto ou baixo de água como facilitante, né? Que é um resfriamento, um banho. Aqui também entra ele, isso é importante, porque quando a gente deixava isso em aberto para os princípios, né? Só usava os princípios, a gente nunca pensou se o consumo de água como facilitador para um resfriamento, para um banho, você estava ali, né, gastando aquilo, se aquilo estava, né, sendo ruim para o meio ambiente, esse impacto. E ele tem impacto, sim, se você parar para pensar. Então, esse critério ele tem que estar aqui dentro, tá? Aí, por exemplo, eficiência energética, o consumo de energia, temperatura e pressão ambiente ou não, tem que ser diferente da temperatura e pressão ambiente. E aí você vai vendo, né? Esses aqui, ó, são princípios que eu uso para experimentos sem síntese. E aí ele tem 14 critérios. Acaba aqui, né, no C14, ponto. E aí você pode, né, esse livro aqui que eu falei para vocês, que vocês podem baixar esse e-book, né, da Marilei Sandri e outros autores, que é Química Orgânica Experimental, Aplicação de Métricas Holísticas da Estrela Verde e Matriz Verde de 2018, tá? Nesse livro, ela mostra essas tabelas, né? E ela faz, né, esses critérios todos, a Estrela Verde, para experimentos sem síntese, tá? Ela faz um monte. Cristalização, ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? É bem legal, bem interessante esse livro, ok? Esses são a matriz verde para o sem síntese. Mas e quando é com síntese? Quando é com síntese, são muitos critérios, muitos critérios. Por quê? Ó? A começar pelo primeiro princípio, que você já vai usar o 5º critério, que é o fator E. Então, ó, ponto forte, fator E até menor que 2 é um ponto forte. Fator E até maior que 2, a partir de 2, já é um ponto fraco. Tá? Você está vendo aqui que ele está em vermelho, porque existe um novo estudo da própria Marilei Sandri que está fazendo para ver se esse fator E, para ser um ponto forte, pode aumentar um pouquinho ou não. Tá? Isso foi nos dito em um curso que a gente fez com ela de métricas no ano passado, e aí ela, claro que ela ainda vai publicar esse trabalho dela, né? E aí ela deixou lá em vermelho para chamar a atenção que ela estava fazendo esse estudo. Então, você veja como ela é importante, né, dentro das métricas no Brasil, com os estudos que ela promove lá com a pesquisa dela. Então, assim, P2, que é o princípio 2, economia atômica. Aí tem lá também vários outros princípios. Por quê? A gente não utilizava ele lá no experimento sem síntese, agora a gente tem que usar esse princípio. P3, aí mais um critério aqui. P5, os mesmos critérios de antes, só que agora mudou o númerozinho, porque eu fui acrescentando outras coisas anteriormente, tá bom? P6, P7, que são os princípios, e aqui tem um critério que não tinha antes. P8, que também não tinha antes, tem um novo critério a ser analisado, que é o uso de mudanças temporárias, né, de grupos de proteção, por exemplo, tá bom? P9, que é a catálise, ó. A gente não tinha falado sobre isso. Você às vezes acha, estou usando um catalisador, estou formando um produto, estou usando química verde. Não é isso. Que catalisador é esse? Esse catalisador é nocivo? Não é nocivo? Não basta estar usando um catalisador.
Você pode reutilizar ele? Não pode reutilizar? Isso tudo aqui você elencaria nesses critérios aí que você teria que colocar na matriz verde. P10, né? A degradação. Não tinha antes, agora tem. P12, química intrinsecamente segura, tá? Que aí a gente acaba aí com o critério 24. Então, antes a gente ia até o critério 14, agora a gente vai até o critério 24, porque agora a gente está usando, né, experimentos com síntese, ok? Então, a gente tem que aí ficar ligado qual a matriz verde que a gente precisa fazer. É um trabalho muito grande? É um trabalho de estudo muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom de ser feito, porque você desmistifica, você investiga profundamente aquela reação, tá? Então, é muito importante aí a métrica. E aí, vamos falar da tabela, né? Vamos voltar à tabela, e você vai ver que a tabela, para fazer a estrela verde, que tem lá nessa plataforma que eu falei para vocês, está aí, é a plataforma do site da Universidade do Porto, onde o Adélio Machado, né, um grande nome lá de Química Verde, que trabalha com métricas, né, trabalhava, porque agora ele é aposentado, não sei como é que se ele trabalha ainda. Então, a partir do preenchimento desses critérios aí, ó, a gente tem pontuações na estrela verde, né, do nível de verdura. Lembra que o nível de verdura vai de 0 a 3. E aí você, né, consegue pontuar através desses critérios aí, ó. Prevenção, todos os resíduos são inócuos, aí você bota aqui 3. Né? Essas tabelas, essas pontuações aqui, eu vou mostrar já essa tabela para vocês. Vocês vão ver que tem algumas tabelas auxiliares para você investigar, né, sobre o que você está usando, se aquilo é perigoso. Tem lá umas tabelas auxiliares que vão ajudar aí a você numerar, né, essas pontuações. Então, aqui, novamente, né, a estrela ela é com síntese ou sem síntese. Quando é uma estrela sem síntese, é uma estrela menorzinha, né, com 6 princípios só, que são essas aqui, ó, tá? São esses os princípios, aqui são os critérios, você vai colocando lá na tabelinha, já vou abrir ela para você. E quando tem síntese, são mais critérios que você vai colocar, tá? Então, você vai ter mais lacunas para preencher, ok? E com isso, a gente vai começar a fazer a matriz verde, a estrela verde dos nossos princípios, né? Vou até já abrindo aqui a tabela, que daqui a pouco a gente vai usar. Eu tenho uma tabela de Excel, né? Que um aluno que era meu aluno, não é mais, que hoje ele está fazendo mestrado na UERJ, em catálise, ele fez gentilmente, né? Ele passou todos os dados lá do Adélio para esta tabela, para que a gente pudesse usar a hora que a gente quisesse, porque às vezes o site tem algum problema, né? Ou o site tem uma inconsistência na nossa própria internet. E aí ele refez toda essa tabela, né, para que a gente pudesse usar com os nossos alunos. Foi um trabalho muito grande que ele teve, mas que é muito importante até hoje aí para a nossa pesquisa, tá? Então, eu vou mostrar já para vocês. Vocês continuam vendo o meu PowerPoint, certo? Então, vamos lá, né? A gente escreveu. Estou vendo aqui o chat, né? Parei para ver o chat para ver se tinha alguma coisa. A Letícia falando, né, que a professora Marilei, meu primeiro contato da Química Verde na graduação, maravilhosa. Realmente, ela é muito maravilhosa. Ela é uma simpatia em pessoa, né? A gente teve a oportunidade de conhecer ela e ela já deu algumas palestras, né? Alguns webinars no chapter. Ela sempre foi muito receptiva para a gente, ela sempre foi muito legal, né? Aí o link, aí alguém botou já o link, a Cési botou o link, aí botou também o do Adélio, professor, o aluno, né, o Giovanni, que eu estou falando aí, que estava hoje na nossa mesa redonda, ele estava emocionadíssimo hoje, porque um dos grandes, né, da Química Verde, estava nessa mesa redonda. Claro que o Júlio também é muito grande, mas é porque o Leonardão, ele é muito conhecido no meio de Química Verde, né, para a gente, que trabalha mesmo lá na bancada com Química Verde, sempre tem aí Leonardão
como inspiração, o Éder Lenardão. Então, assim, o Giovanni ele estava emocionado e muito contente de poder estar participando de algo que a gente não imaginava que um dia fosse acontecer com o nosso grupo de pesquisa, porque a gente conheceu o Lenardão através de um curso de métricas que a gente foi assistir num congresso. Lenardão sempre foi muito receptivo com a gente. Na época, ele viu que o Giovanni, a Suelen, a Tainá, que eram outras meninas, e a Bianca, que trabalhava com Química Verde comigo, ia apresentar trabalho naquela sessão. Ele foi até lá assistir o trabalho delas, porque eles falaram, né, para o professor, que quiseram tirar até uma foto com ele. A gente tem uma foto com o Lenardão, porque a gente tietou ele. E hoje o Giovanni está nessa mesa redonda com o professor Lenardão, discutindo Química Verde. Foi assim o ápice da nossa vida da pesquisa, como se a gente tivesse zerado a vida, e o Giovanni está muito feliz, e eu estou mais feliz ainda por ele, porque a gente conseguiu, né, ter aí alguém dos nossos conversando com alguém tão importante, assim como o professor Júlio, que também estava lá. Tá? Então, vamos voltar aqui, né? Foi só a felicidade hoje que tivemos de manhã, mas vamos voltar aqui para terminar o que é nosso. Então, vamos lá. Eu fiz, gente, né? Eu não. Fala. Antes de você retomar a apresentação, a Johanne Teixeira está perguntando se esses princípios da estrela são de relevância equivalente ou uns princípios são mais importantes que outros. Não, todos são relevantes, todos, tá? Claro que você olha lá, porque se você pensar, eu não posso dizer que não é relevante, porque olha só, prevenção. Aí, pô, esse aqui para mim é super relevante, porque fala dos resíduos. Solvente, para mim também é super relevante, né? Porque você vai usar um solvente, aquele solvente é perigoso, é inflamável, faz mal, né? Obtenção de eficiência energética. Hoje em dia a energia está muito cara, então você não pode, né? E requer muito, né, do planeta, requer muito do meio ambiente. Então, assim, você também não pode dizer que ele não é importante, entendeu? Então, assim, para mim, todos os princípios da matriz verde e da estrela verde sempre são importantes. Não tem nenhum que eu possa falar, não. Esse aqui eu posso destacar, né? Esse aqui é bobeira, ter 3, ter 2, ter 1. Mas é claro que você tem um peso, né? Talvez eu coloque mais peso, né? Aqui nesse experimento sem síntese, eu colocaria menos peso em algum deles? Não sei, depende do que eu estou fazendo. Tudo tem que analisar, porque caso a caso, porque eu posso estar colocando um peso num princípio, né? Que às vezes ele realmente tem o maior peso naquele momento, mas para outro caso eu não tenha um peso tão grande naquele princípio. Então, eu acho isso, eu acho que depende do caso. Cada caso é um caso. Eu olharia primeiro o que eu estava fazendo, para depois poder falar, olha, mas esse aqui, ó, que é super verde, esse princípio aqui tem um peso maior. Mas isso vai depender da reação que eu estou fazendo, tá? Eu acho isso. Ok? Espero que tenha respondido aí. Então, aí a gente fez verde, né? Meus alunos do projeto passado, que terminou agora, né? Eles fizeram a matriz verde, a estrela verde, para vários experimentos, tá? Não dava para trazer todos aqui, porque seria outro dia. Então, não dá. Então, eu trouxe alguns aqui, por exemplo, esse que a gente viu, o experimento da cromatografia em coluna do hibisco vermelho, né? E aí eles fizeram a sílica, né? O processo lá da literatura e o processo do açúcar. E aí eles começaram a ver, através dos critérios que se aplicavam, né, os pontos fortes e os pontos fracos. Então, na sílica, o critério 1, que é o primeiro lá, eu só vou botar em ordem de critério aqui, né? Depois, porque aqui está, obviamente, está jogado. O ponto forte já é só o critério 6. Então, eu vou começar do 1, tá? Então, o critério 1 é um ponto fraco. Por quê? Porque o acetato de etila, né, e o metanol e o etanol são altamente inflamáveis, então tem um risco aí de categoria 2. Então, eles elencaram como um ponto fraco na cromatografia sílica. O critério 2 fala também ainda do acetato de etila, da sílica e do metanol, que são altamente tóxicos em critério 3,
E o hexano que eu uso e o etanol são tóxicos em categoria 2. Então, botou também como um ponto fraco. O outro critério, o hexano é perigoso ao ambiente aquático. Lembra que esses 4 primeiros critérios era sobre a toxicidade ali para você e para o meio ambiente, né? E o critério 4, sílica é um resíduo gerado, porque realmente você zera aquilo como resíduo. Então, todos eles são pontos fracos. Como ponto forte para a literatura, né, o da literatura, não há consumo de água como solvente, isso é um critério, não há consumo de água como facilitante, não há consumo de energia, realmente, isso é um ponto forte, e sílica e etanol podem ser tratados e reutilizados, tá? E aí, essa tabela continua, tá? Vou continuar ainda na literatura. Pontos fracos ainda. Os solventes apresentam risco moderado à saúde. Critério 8, consumo elevado de solvente. Critério 11, metanol pode, né, se decompor na água e vai poluir ela. E o critério 13, há risco de acidente. E o último ponto forte que ele tem, não há risco de acidente devido ao uso de equipamentos, né? Não é esse aqui que está dentro desse mesmo princípio, porque há risco de acidente com as substâncias, mas não há risco de acidente com os equipamentos, ok? E aí vamos voltar para o nosso de açúcar. O que a gente espera do açúcar? Óbvio, a gente espera que o açúcar tenha mais pontos fortes do que da sílica, mas eu não sei, você vai ter que, né, ver se isso é verdadeiro ou não. Não é o meu querer, e sim o que a matriz verde fala, os critérios falam. E aí a gente elencou alguns pontos fortes, né? O 4, que aqui era fraco, aqui virou forte, né? O 6 continuou forte para os 2, o 7 e o 9 continuaram fortes para os 2. O C1, C2, C3, se você observar, é o que eu chamo, né? É uma ameaça inevitável. Por que é uma ameaça inevitável? Porque o acetato de etila e o hexano, eu vou precisar usar ele como eluente naquele experimento do hibisco vermelho, né? É claro que eu posso ter uma oportunidade para trocar esse ponto fraco? Posso. Aí tem uma oportunidade, eu posso descrever essa oportunidade lá no final. Esse ponto fraco aí, C1, C2, C3, eu posso tentar melhorar. Mas isso você vai ter que voltar para o laboratório e tentar melhorar isso. Aqui eu estou descrevendo o que a gente fez mesmo. Eu não fui para o laboratório e tentei melhorar. Não fui ainda por causa da pandemia, que esse é o 2º ano consecutivo que a gente não consegue entrar no laboratório, tá? Mas certamente ano que vem eu estarei tentando melhorar esse experimento mais ainda, ok? Mas saiba, eu tenho que elencar esse ponto fraco. Eu não posso fechar os olhos para ele, tá? Então, o C5 continua como ponto fraco na minha, né, divisão aí, só que eu tenho mais pontos fortes, né, do que o outro tinha e menos pontos fracos do que o outro tinha. Quando eu vou preencher a minha tabelinha da estrela verde, que eu já vou abrir para vocês e vou preencher, você vai preenchendo lá de acordo com os critérios da estrela, que não é o mesmo da matriz verde. É parecido, mas não é o mesmo. Falei isso para vocês, né? Você vê que o nível de verdura de um experimento sem síntese, que é a cromatografia no açúcar, ele tem um nível de verdura maior, né, que são os pontinhos verdes, do que o da cromatografia em sílica. Ó. Por quê? Porque a cromatografia em sílica tem mais pontos fracos do que o da cromatografia em açúcar, né? Então, essa é a estrela verde que eu comparo a cromatografia em açúcar, que é o do meu lado esquerdo, com a cromatografia em sílica, que é o meu lado direito, tá? Daqui a pouco a gente vai mexer nessas estrelas lá com um experimento aí que vocês vão escolher, tá? Aí eu também fiz para o bioplástico. O bioplástico, o que eu comparei? Eu comparei com o pior, né, experimento, que é fazer o plástico poliestireno. Embora eu sei que o meu bioplástico não é um plástico igual ao poliestireno. Eu sei que ele não tem uma utilidade, né, tão grande quanto o poliestireno. Mas se eu estou num laboratório só para mostrar como se forma um plástico, um filme plástico, por que eu preciso fazer o poliestireno? Se ele não vai mais ter utilidade para mim. Por que eu não posso fazer o bioplástico? É isso que eu quero chamar a atenção, né? Por que eu não posso fazer um experimento melhor para o meio ambiente? Por que eu vou ter que ficar fazendo poliestireno toda hora?
E aí eu mostrei, né, os pontos fortes, são apenas 2, tadinhos, são esses aqui, e os pontos fracos, obviamente, é muito ruim. Por quê? Porque eu preciso do estireno para fazer o poliestireno, eu preciso de um peróxido, o peróxido de metiletilcetona, que é altamente inflamável, ele está aqui como ponto fraco, né? O estireno tem várias suspeitas aí de potencial mutagênico, o peróxido que eu falei para vocês é corrosivo, tá? Os reagentes, esses 2, têm alta toxicidade, é usado aquecimento, o estireno é obtido do petróleo, o reagente não é degradável, tem risco de acidente. Então, assim, tem vários critérios aqui de pontos fracos para ele. E quando eu faço bioplástico, eu tenho pontos fracos só 2. Né? Quando eu coloco, né, às vezes no bioplástico, eu ponho peróxido de hidrogênio para ele se transformar, para ele ficar mais transparente, não ficar tão quebradiço, tá? Ele pode ser perigoso à saúde. O experimento que eu trouxe para vocês na filmagem, nem peróxido de hidrogênio a gente usou, né? E aí tem a oportunidade, a ameaça, né? Qual seria a oportunidade? Não usar o peróxido de hidrogênio, ou então fazer o quê? Fazer igual a nossa colega aí, eu esqueci o nome dela, infelizmente, que sugeriu, né? Que vai adicionar aí depois, vai contar para a gente, né? Por e-mail, ela vai contar, que eu estou esperando o experimento dela. Sugeriu aí colocar glicerina, fazer na casa dela. Ela está sugerindo aí uma oportunidade de melhorar isso na matriz verde, né? Então, aí a gente pode testar essa oportunidade da colega, né? Ela pode falar para a gente o que aconteceu. E aí, um outro ponto fraco que tem, mas é uma ameaça inevitável, eu não posso mudar isso, é o uso de aquecimento. Aquele experimento só vai funcionar se eu aquecer para formar aquela goma, né, que a gente mostrou lá para vocês na segunda-feira. Então, o critério 9 é uma ameaça inevitável. Só que o outro critério 1, lá de cima, de ponto fraco, é uma oportunidade que eu posso melhorar. Ou eu posso fazer 100, que foi o caso aqui, né, que eu fiz para vocês 100, porém, eu posso melhorar, mudar, né, esse composto por outro. É claro que a minha estrela verde, de um para o outro, vai ser notória, né? Olha a diferença aí. A estrela verde da síntese do bioplástico, é óbvio que a gente sabia que ela ia ser muito mais verde por conta dos critérios, dos pontos fortes e fracos que ela tem, né, do que o poliestireno. É uma coisa óbvia. E você pode construir essa estrela com seus alunos, né? Você pode fazer essa construção com eles. Como você pode fazer essa construção com eles, né? Você pode usar as tabelinhas que eu falei para vocês, que eu vou mostrar aqui agora. Então, vocês estão vendo aí a componentes e pontuações para a construção da estrela, né? Aí, por exemplo, então, gentilmente, né, o Giovanni aí passou toda a planilha, né, do Adélio e de outros autores para cá, para a gente fazer. Inclusive as tabelas auxiliares que eu estava mostrando para vocês, ó, que são essas aqui, ó. Tá vendo aqui? Todo composto químico, né, tem algum perigo envolvido, físico. Aí você tem que olhar aqui qual seria a pontuação, o risco, né, da categoria. Se ele é pior, melhor, perigo físico, perigo de saúde, né? E aí você também tem aqui o espaço para você botar seus reagentes, os solventes, os produtos, os resíduos, classificar através dos perigos, tá? Então tem essas tabelas de degradabilidade, renovabilidade também, são tabelas auxiliares dessa estrela. Essa estrela aqui é uma estrela de 6 pontas, tá vendo? Aqui do lado dela tem a estrela de 10 pontas também. A gente fez em arquivos separados. Então, aqui a gente vai olhando, ó. Prevenção, né? Todos os resíduos são inócuos. A gente vai obviamente, elaborar a nossa síntese, vai observar, né, através dessas tabelas, os resíduos, se faz mal, e vai pontuar aqui. Vamos supor que todos são inócuos. Aí você botou lá, número 3. Solvente. Os solventes não existem ou são inócuos. Os solventes envolvem perigo moderado. Aí, sei lá, envolve perigo moderado. Aí você vai pontuar aqui, 2,
Temperatura e pressão ambiente. Eu fiz tudo em temperatura e pressão ambiente. 3. Matérias-primas renováveis. Aí você vai olhar esses critérios aqui, aí vai dizer, pô, nenhum é renovável. Vou botar 1, que vai ser o pior de todos, né? Mas fazer o quê? Planificação para degradação. Todas as substâncias são degradáveis? Todas as substâncias que não são degradáveis podem ser tratadas? Ou pelo menos uma não é degradável, nem pode ser tratada? Aí vamos ficar aqui no meio termo. 2. E aí você vai fazendo isso para todos os critérios que tem lá, que é o último, né? Que é o sem síntese. Né? As substâncias apresentam perigo baixo de acidente, ou perigo moderado, ou perigo elevado, né? E aí você precisa olhar essas tabelas auxiliares aqui para te ajudar. Aí você fala, não, perigo baixo, 3. E aí, com isso, a sua estrela já sai aqui no final, ó, tá? Ela já sai ali, e o índice de verdura, né, o índice de preenchimento da estrela verde foi de 58,33%, que foi de acordo com o númerozinho que eu coloquei, tá? Tá vendo aí? Se você não acredita que essa estrela já muda, eu vou botar tudo 1 para mostrar para você que vai ficar tudo muito ruim, que a estrela lá vai mudar também. Então, é um processo automático, né? E lá no site é automático, e aqui nessa planilha também é automático. Ó, mudou a estrela, tá? Se você não acreditou que a minha estrela ia mudar, ela mudou. Então, assim, quem quiser essa planilha, é só me pedir que eu envio as planilhas, não tem problema nenhum. Só tem que ter cuidado para não alterar alguma fórmula, né? Se você escrever alguma coisa, porque isso tudo tem fórmulas aqui para mexer lá na estrela. Então, você tem que ter cuidado para na hora que você está preenchendo, só preencher isso aqui mesmo e não modificar nenhuma fórmula, porque senão você vai acabar modificando ali, e aí ela não vai te servir mais. Aí você vai ter que entrar lá naquele site. Ó. É só entrar nesse site aqui, você consegue fazer a mesma estrela. E aí, ó, já mudou de novo, tá vendo? Mudei lá os númerozinhos aleatoriamente enquanto eu falava com vocês. Então, existe a estrela de 6 pontas, né, que é aquelas sem síntese, e a estrela de 10 pontas, que são a com síntese. Dependendo do que você escolher, né, experimento que você vai escolher para avaliar, a gente vai usar ou uma ou outra tabela, tá? Então, voltando aqui para a nossa oficina, já está acabando, né? Então, aí era a comparação do plástico e do bioplástico, obviamente. Vou puxar a sardinha para o meu lado. Depois da cromatografia em açúcar não ser tão verde assim, porque a verdade é essa, a cromatografia em açúcar podia ser melhor, a gente tem que melhorar ela ainda, né? A do plástico, eu vou puxar a sardinha para o meu lado e vou falar que ela é maravilhosa, tá? Realmente é um dos experimentos mais maravilhosos que eu tenho, é esse aí do bioplástico. Então, o que as métricas são, né? Para mim, eu espero que vocês tenham achado também, ela é de fácil compreensão para os alunos, principalmente a estrela verde. Né? Quando você chega com uma estrela para o aluno e explica rapidamente que quem tem mais verdinho tem um nível de verdura maior, que ele precisa usar alguns critérios ali naquela planilha, os alunos vão conseguir fazer. Você tem que só dar um treinamento para eles e eles vão conseguir mexer, eles vão achar aquilo muito produtivo, porque eles vão começar a pesquisar sobre a tal FIPISC, né, que é se um reagente ou se um produto que você formou é perigoso ou não. Ele vai se sentir ali parte daquele processo, ele vai estar interagindo, um interage com o outro, um faz dupla com o outro para tentar fazer a estrela, entendeu? Eles trazem propostas de melhoria, eles falam, professora, a senhora tem que mudar isso aqui porque está muito ruim. Aí eu falo, é mesmo, você tem razão. Entendeu? Então, eu consigo fazer essa proposta, né, para eles trazerem os pontos fortes, os pontos fracos, as melhorias, as ameaças. Isso é muito legal de ser feito, né, com os alunos. Então, é possível, mostro para você que é possível realizar procedimentos que originam uma menor quantidade de produtos potencialmente tóxicos, tanto aos alunos quanto a você, meio ambiente. Eu posso usar menos solvente, sim. Eu posso usar menos reagentes, sim, fazendo reações em escala pequenininha, na microescala, né, só para mostrar ali para o aluno. Eu posso inserir, então, a filosofia da química verde, sustentabilidade para todo mundo que está ali, né, envolvido. Basta ter um pouco, né, de querer, um pouco do conhecimento, né, da química verde,
né? E essas oportunidades aí que a gente está tendo aqui hoje, por exemplo, né? De entender algumas coisas, né, a mais sobre a química verde como uma métrica, tá? Então, vamos construir uma estrela verde aí. Qual é o experimento que vocês querem? Vamos relembrar eles. Vou relembrar eles lá em cima para você, para a gente construir uma estrela. Porque a matriz, gente, realmente ia demorar muito para a gente construir junto, né? Mas então vamos construir uma estrela, que vai ser rápido. Vocês querem o biodiesel? Aí é um experimento com síntese. Vocês querem o sabão, que também é um experimento com síntese. Vocês querem a bromação da acetanilida, que é também um experimento com síntese. A cromatografia já tem, não tem graça, né? Então não vamos fazer, não. A reação multicomponente em micro-ondas também é com síntese. Eu acho que sobrou tudo com síntese para vocês. E o bioplástico, que eu já fiz também. E tem também a moedinha aí do Giovanni, aí, que fez no TCC dele. Essa até tem uma estrela, mas eu não vou mostrar para vocês, porque esse artigo vai ser publicado brevemente. Então, ele já até fez essa estrela, mas eu não vou mostrar. Eu posso fazer com vocês aí, se vocês quiserem. Qual é que vocês querem? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer sugerir? Biodiesel, sabão, a bromação da acetanilida, reação multicomponente em micro-ondas, qual vocês querem? Só para construir lá de bobeira. De bobeira é ótimo, né? Sim, não? Alguém falou? Será que alguém falou alguma coisa no chat? Sabão? Alguém falou. A Andréia falou. Sabão? Pode ser sabão. Sabão é fácil, né? Talvez, para a gente saber, né, do NaOH. Pode, deve. Vamos fazer sabão agora, tá? Então, o que é a reação do sabão? Ó, preciso que vocês olhem. Eu tenho, né, um óleo residual. Lembra que a gente fez do óleo residual. Isso é bom, isso é legal, né? Porque você pegou um resíduo que ia jogar fora, né, e reaproveitou ele. Usou NaOH, 3 partes de NaOH. Lembrando que NaOH, gente, né? NaOH aí, para quem não sabe, e se alguém tiver alguma coisa a mais a adicionar, por favor, adiciona, tá? Porque eu posso não lembrar de todo o mal do NaOH. Mas o NaOH, né, se você fizer uma busca rapidinha aí no seu celular ou no seu, sei lá, no Google da vida, você vai ver que o NaOH, né, na tabela aí dos perigos do hidróxido de sódio, né, ele é corrosivo antes de tudo. Se ele for ingerido, né, ele vai causar severas queimaduras em você, vai para sua garganta, para o seu estômago, pode te levar à morte. Mas você não vai ingerir ele, né? Ele também, na pele, causa irritação e queimadura, né? Também tem perigo para os olhos, isso é importante a gente saber. E aí, se você pegar a ficha de informação de segurança do NaOH, que eu dei um Google aqui rapidinho, em 5 minutos, em 5 segundos, minutos nada. Em 5 segundos eu achei, ó. Corrosivo para metais, categoria 1 é fraco, toxicidade aguda é forte, toxicidade aguda dérmica, né? Para a pele é forte também. Corrosão, mais ou menos. Lesão ocular, mais ou menos. Sensibilidade à pele, perigo por aspiração e perigo ao ambiente aquático, né? Então, aí, a gente pode já usar essa ficha de informação de segurança do produto, NaOH, para fazer a nossa estrela. A gente tem que saber o mínimo, né, para tentar fazer uma estrela. É claro que a estrela que vai sair aqui, tá, gente? Pode ser que a gente tenha esquecido algum critério e a gente poderia melhorar essa estrela, tá? Então, é porque a gente vai fazer aqui rapidamente, então a gente pode estar errando alguma coisinha aqui nessa estrela, tá? Então, que fique claro aí. Teria que ser um estudo, a gente ir lá com várias informações, mas a gente aqui vai fazer rápido. Então, vamos lá. É um experimento com síntese, então eu vou pegar a outra tabela, a tabela de 10, né? De 10 pontas aí, e vamos começar a preencher. Espero que todos estejam vendo a minha tabela de 10 pontas, e vamos começar a preencher lá do sabão. Todos os resíduos são inócuos, né? Que é o primeiro ponto aí.
Aí, se você vê lá, né, só lembrando a reação para você, eu tenho o sabão e o glicerol como resíduo, né? Não sei se vocês lembram, é o sabão e o gliceraldeído, né, que é o glicerol lá, como resíduo. Beleza. O glicerol é um resíduo inócuo? O que vocês acham, né, do glicerol? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém acha que o glicerol faz mal aí ao ambiente? Não, não. Será que ele faz mal? Né? Não? Alguém? Ninguém quer falar? Vou dar um Google aqui para ver a ficha, se eu acho a ficha dele rapidinho, para a gente falar desse resíduo, né? Glicerol, ficha. Fish pick dele. Glicerol, já achei. Produto não classificado da Petrobras, tá? Produto não classificado como perigoso pelo sistema de classificação utilizado, né? Então, esse resíduo aí, ó, se você olhar, ele não é tão perigoso, né? E aí, o que eu botaria aí? Como a gente precisa estudar melhor, né, o glicerol, porque aqui a gente não vai ter tempo, eu colocaria aqui como 2. Eu não colocaria como resíduo completamente não faz mal, porque eu já li em outros lugares que o glicerol faz mal, sim. Né? Então, eu botaria a formação de pelo menos um resíduo que envolva perigo moderado à saúde de um ambiente, né? E aí aqui eu botaria 2, só para eu não... Eu vou pecar pelo excesso, tá? Porque ele pode ser 3? Pode, pela ficha aqui está dizendo que ele é 3, mas eu vou botar 2, para a gente não botar uma coisa muito errada, né? Economia atômica. Reagentes sem excesso, reagentes em excesso e com formação de coprodutos, reagentes em excesso e sem formação de coprodutos, reagentes em excesso e com formação de coprodutos. Gente, vou ter que voltar para o PowerPoint para vocês olharem, tá? Reagentes em excesso, ó. O NaOH, ele está em excesso. Lembra que eu precisava de uma parte do óleo para 3 partes, né, do NaOH? Então, ele tem um reagente em excesso e eu tenho a formação de coprodutos. Então, vamos voltar lá. Reagentes em excesso e com formação de coprodutos. Tem, sim. Então, a economia atômica é ruim, tá? Pode melhorar isso? Pode. Aí a gente teria que fazer vários testes, tirando aquele excesso do NaOH, seria que dá certo? Como que eu posso fazer para aquilo dar certo? Será que botar no ultrassom para aquela reação ser mais favorecida? Aí tem outros critérios que a gente ia ter que olhar, tá? Mas no momento aqui ele é 1, porque o reagente está em excesso e tem formação de coproduto. Tem, então é 1. Síntese menos perigosa. Todas as substâncias são inócuas? Não acho isso, mesmo porque o óleo residual, né, ele tem perigo para o meio ambiente. Então, ele não é inócuo. Você sabe que ele causa perigo. Então, vou botar 2 lá, tá? Solventes. Os solventes não existem. Então, o solvente que a gente coloca é água, né? Não sei se vocês lembram, a gente dissolve lá o NaOH em um pouco de água, né? E aí a gente coloca dentro do óleo, né? A gente tem ali uma dissolução. Só que a quantidade do solvente que a gente usa, que é a água, né? Lá na matriz verde, vocês vão ver que até 200 ml, até 50 ml, desculpa, até 50 ml, você acha que aquilo é bom, uma matriz verde boa para o uso da água como solvente. E aí, como eu sei que usa pouca água, né? Porque eu estava lá no laboratório, eu não sei se vocês prestaram atenção lá no vídeo, então eu vou colocar aqui, classificar como 3, porque os solventes que eu uso é pouco ou seja, eu estou classificando como não existente, porque ele é muito pouco que eu uso para dissolver aquele NaOH, ou então é inócuo, né? Então, eu vou botar aqui como 3, é uma coisa boa aí para minha estrela. Agora, vamos para eficiência energética. Temperatura e pressão ambiente? Sim, temperatura e pressão ambiente, eu não precisei aquecer. Ou, se eu precisasse aquecer de 0 a 100, aí eu ia ter 2.
Ou se fosse maior que 100, eu ia ter 1, mas aqui eu tô bem aqui, 3. Matérias-primas renováveis. Todos os reagentes envolvidos são renováveis? Pelo menos um dos reagentes é renovável? Não se considera água, tá? Ou nenhum dos reagentes é renovável? Eu vou escrever que é o quê? Pelo menos um deles, que é o óleo lá, né? Que pode ser de milho, de soja, de canola. No caso, a gente fez de soja, tá? O NaOH não, né? Então, eu vou botar pelo menos um, que é o número 2. Não são todos. Sem derivatizações ou com uma etapa? Sim, sem derivatizações e com uma etapa. 3. Usa-se uma derivatização ou 2 etapas? Não. Usa-se várias derivatizações? Não. Então, é 3. A gente está aqui 3, certamente. Catalisadores. Não usa catalisador ou catalisador é inócuo. No caso aí, eu não posso, eu sei que o NaOH é chamado ali, né, um catalisador homogêneo, mas ele é o meu reagente, gente. O NaOH ali não é um catalisador que vai promover aquela reação, todo aquele conceito de catalisador que a gente tem, não está servindo ali para o NaOH. O NaOH me serviu como um reagente, tá bom? Então, eu vou botar 3, porque não preciso usar catalisadores, ou o catalisador que eu ia usar não faria mal. É um outro tipo de oportunidade que eu posso ter para essa reação, né? Usar um catalisador, de repente, que não faz mal, para eu melhorar aí a reação de alguma forma nos outros critérios que eles estão ruins, tá? Tem também se eu utilizasse um catalisador moderado ou se um catalisador de perigo elevadíssimo, como, por exemplo, um catalisador de metal traço, né, de metal pesado, aí eu ia usar um. Então, não basta usar catalisador, tem que saber qual é o tipo, tá? Planificação para degradação. Todas as substâncias envolvidas são degradáveis com os produtos de degradação inócuos. Por exemplo, o óleo. O óleo é degradável por si só? Inócuo? Não. O NaOH é degradável por si só? Também não. Então, não é 3. Tá? Acabou. Todas as substâncias envolvidas que não são degradáveis podem ser tratadas para obter a sua degradação? Ou pelo menos uma delas não é degradável, nem pode ser tratada, né? Então, eu vou ficar com 2, porque eu acredito no tratamento, tanto do óleo, né? Para obter a sua degradação aí, eu posso transformar o óleo, olha aí, eu peguei o óleo, transformei ele em sabão, né? E esse sabão que eu fiz, eu vou jogar ele no ambiente, mas eu posso também, por exemplo, ele está muito básico, eu posso ali, antes de jogar ele no ambiente, né? Estou falando de um experimento, não de usar lavando a roupa da minha casa. Mas eu posso tratar ele, né? Eu posso usar algum meio de botar aquilo ali de uma forma neutra para poder liberar no ambiente. Então, eu julgo que tanto o óleo que eu estou reutilizando quanto o sabão que eu vou fornecer, ele pode ser tratado, né? E o NaOH eu também consigo tratar, né? Se sobrar ali, a gente viu que não tem o resíduo de NaOH, mas são todas as substâncias envolvidas, desde o reagente, né? Então, eu posso aí fazer alguma coisa para que ele, quando for jogado no ambiente, seja degradável. Então, eu vou ficar meio termo 2 ali, embora a gente tenha que estudar mais, né? Sobre o NaOH. Alguém falou alguma coisa ali. Não levaria em consideração o processo do óleo residual antes da síntese do sabão na estrela? Então, Lohane, olha só. Eu posso construir uma estrela só para o processo antes. Eu posso construir uma estrela para o processo de síntese. Eu posso construir uma estrela para a purificação, se eu precisar purificar. Eu posso construir uma estrela, né, para o processo de degradação, e a estrela final vai ser o somatório dessas estrelas todas. Eu posso fazer isso também. Mas aqui a gente está fazendo uma síntese, o processo da síntese, né? A Andrea perguntou, é extremamente exotérmico? Sim, a reação é extremamente exotérmica, mas eu não preciso de temperatura, eu não preciso gastar energia, que era aqui, né? Eu acho que você estava perguntando na hora que eu preenchi o P6, né? Eu não preciso gastar energia para aquela reação acontecer, que é isso que o P6 está falando, né? A eficiência energética. Eu posso fazer em temperatura e pressão ambiente, que ainda assim vai dar certo, por quê? Porque eu tenho ao meu favor que a reação é extremamente exotérmica, tá? Então, é por isso que eu botei ali o 3. Eu sei lá, esquenta bastante, tem que ter até cuidado
na hora lá com os alunos. Então, vamos para o P12, que é onde eu estou, eu acho, no final aí. Química inerentemente segura, né? As substâncias envolvidas apresentam perigo baixo de acidente químico? Não concordo, né? Porque o NaOH não tem um perigo baixo para acidente químico, a gente viu aí. As substâncias, nem o óleo, né? Pode aí, se for para água, a gente tem uma contaminação de 20 litros de água. A substância envolvida apresenta perigo moderado de acidente químico, né? Pelo menos para uma substância, considerando os perigos de saúde físico, ou as substâncias envolvidas apresentam perigo elevado de acidente químico. Aí a gente teria que estudar melhor, tá? Para fazer essa estrela aqui corretamente, esse princípio 12 aqui, né? Eu vou ficar com o número 1, porque eu sou muito pessimista. Mas, de repente, a gente pode chegar aqui num nível de verdura 2, mas eu vou ficar com 1, bem ruim mesmo, tá? E aí a gente vai ver lá no nosso sabão, claro que isso aqui, novamente, lembrando, tá, gente? É bem superficial, a gente teria que ter um estudo maior para poder construir essa estrela mesmo. E a gente vê, primeiro, que a área relativa verde, né, é de 60%, e essa seria a estrelinha aí, possivelmente, para o sabão, né? Tem critérios que ele não atende nada, né? Aquele lá que a gente botou 1, o 12 também, que a gente acabou de botar 1, e alguns critérios que a gente atende um pouco, né? Tem outros critérios que a gente atende perfeitamente, como, por exemplo, lá o solvente, né? Que a gente falou da pouquíssima água que a gente gasta, da eficiência energética, que eu não preciso, né, gastar energia, a reação que se faz por si só, né? Já o biodiesel, não. O biodiesel ia gastar energia, porque eu preciso agitar muito, 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 muito rápido, e aí eu preciso de um agitador magnético, né? E aí eu ia ter aqui um nível diferente aqui do biodiesel, por exemplo, tá? Aí eu vou repetir lá, rapidinho, né? Eu botei aqui 2, porque eu acho que envolve um perigo. Eu botei 1, porque tem o excesso, acho que foi aqui que vocês pararam de ver, porque eu tive que voltar para o PowerPoint para mostrar o excesso, né? Então, 1 é o pior. A economia atômica é ruim. Posso melhorar? Posso, mas no momento é ruim. Aqui eu botei 2, fiquei no meio termo, perigo moderado. Aqui eu botei 3, né? Porque o solvente que eu uso água era muito pouco. Aqui eu também botei 3, porque era temperatura e pressão ambiente, embora a reação seja exotérmica, eu não preciso gastar energia. Aqui eu botei 2, né? Porque um dos reagentes envolvidos é renovável, que é o caso do óleo ali. Aqui eu botei 3, sem derivatizações, né? Não precisei fazer mais de uma etapa, foi tudo rápido. Aqui eu também botei 3 por causa do catalisador que eu não precisei usar, né? Poderia, então, aqui tentar usar um catalisador benéfico, benigno, para tentar melhorar esses outros critérios anteriores aqui, ó, para, de repente, diminuir o excesso de um dos reagentes, que seria o NaOH. Eu poderia trabalhar com isso numa oportunidade, né? Aí aqui o 10. Eu acho que as que não são degradáveis, né? Elas podem ser tratadas para sua degradação. Eu não botei o pior nem o melhor, eu fiquei no meio termo, mas requer aí, carece de mais estudo. E a 12, as substâncias envolvidas apresentam um perigo elevado de acidente químico. Eu botei 1, embora eu possa, né, tentar chegar no 2, mas eu sou pessimista e, conforme eu falei, escrevi 1. E aí eu fui ver como é que ficou minha estrela. O índice de verdura, né, ficou de 60%, e aqui está a estrela para o sabão, uma pseudo-estrela aí, teríamos que estudar melhor, né, algumas outras coisas aí que a gente ficou na dúvida, mas que por causa do tempo, ó, a gente fez uma estrelinha aí para o sabão da forma que vocês escolheram, tá? Você vê que alguns, o critério de verdura é total, e para outros o critério de verdura é menor, e para outros o critério de verdura é nenhum, tá? Que foi o que eu falei para vocês. Não necessariamente você está fazendo química verde, você vai, todos esses critérios aí, vocês vão conseguir botar tudo verde. Isso é utopia. Infelizmente, não vai dar. Vai ser muito difícil de acontecer. Então, quem quiser aí essa planilha, né, as planilhas, o material, você pode pegar... Vocês estão vendo o PowerPoint de novo? Que eu voltei para ele? Então, sim. Tá, vocês podem mandar um e-mail para mim, ó, que é esse aqui,
que eu mando as planilhas para vocês terem aí, ou então entrar lá no site do Adélio, que é o Educa, né? Tá aqui nesse material, aí você pode também fazer de lá. Então, nós construímos a estrela verde, né? A estrela do sabão, né? Você pode copiar e colar aqui agora ela, para os seus alunos verem lá, mas, novamente, requer algumas horas a mais de estudo aí, né? Se a gente tivesse um outro dia de oficina, eu passaria aí algumas estrelas para você construir e a gente ia debater sobre elas na sexta-feira. A gente ficava debatendo sobre aquelas estrelas, sobre o que você trouxe, sobre uma matriz verde. Percebe que eu preciso, né? Eu gosto muito de fazer a matriz verde primeiro, para depois fazer a estrela verde, porque a matriz verde, como eu sou obrigada a estudar vários critérios, eu tenho todas as informações reunidas para poder fazer a estrela. E aí eu não fico, assim, meio em dúvida, igual a gente ficou aqui agora, tá? Então, assim, novamente aí, o ensino de Química Verde aí nas redes sociais, vocês têm o ACS, né? Aí o Instagram, que vocês já devem conhecer muito bem, porque foi a partir do link dali que vocês se inscreveram nessa oficina. Então, sigam lá o ACS, sempre tem coisas muito legais, né? De Química Verde, lá que eles postam. E esse aqui é o Instagram Verde Lab, do IFRJ, né? É de divulgação científica também do que a gente faz, e de Química Verde, né? Lá do nosso campus Duque de Caxias, coordenado por mim pelo Tiago Aversa, né? A gente acredita que a sustentabilidade é possível. Lá tem várias já postagens de algumas curiosidades sobre Química Verde, sobre alguns eventos que a gente já fez. Então, siga os dois, né? O ACS aí, com todas as informações que eles trazem, as webinars que eles promovem, o nosso, com algumas questões aí para vocês aprenderem mais. E você vai ver que, às vezes, o ACS coloca uma chamada do nosso e a gente, vice-versa, faz deles para que vocês, né, sempre tenham o máximo de informações aí. Aproveito aqui para falar também do outro Instagram que tem, do professor Leonardão, o WW Verde, né? É um Instagram, se você escrever WW Verde, você já acha. Também é de divulgação científica de Química Verde. Então, todo evento que tem de Química Verde, eles postam lá. O nosso evento estava postado lá, tá? Então, assim, é bem legal vocês fazerem parte, né? Quem gostou aí da temática, seguir o máximo de coisas para que você sempre fique inteirado em tudo aí que está acontecendo aí sobre Química Verde, tá? Do mais, devido ao andar da hora, né, e realmente acabou, estou aqui agradecendo o Chapter, né, pelo convite. O evento que vocês promovem, né, sobre Química Verde sempre é muito importante para difundir a filosofia da Química Verde, a filosofia da sustentabilidade, né? Agradecer aí bastante os componentes do Chapter, que eles trabalham muito duro para ter, né, o que vocês veem hoje aqui, eles sempre trabalham muito duro, tá? São reuniões, são informações, um passando para o outro, um grupo de WhatsApp que não para, eles fazem isso com maior destreza e eles fazem isso com muito prazer, que eu sei. Todos eles, não os conheço pessoalmente, porque a gente começou, né, essa nova formação de grupo. A gente já estava em pandemia, então não conheço pessoalmente, mas é como se eu conhecesse eles pessoalmente, tá? Porque a gente fala tanto que é como se eu conhecesse a Silmara. Se a Silmara fosse minha vizinha e eu converso com ela. Oi, Silmara, tudo bem? Como vai a vida? Não sei o quê. De tanto que a gente fala. Então, agradecendo aí, né, a vocês pela iniciativa. Sempre. Agradecer aí o professor Estevão, o professor Peter, né, que deu o pontapé inicial lá atrás, né, nesse capítulo estudantil do ACS, né, com vocês, e aí pelo convite, tá? E aí a gente vai agradecer sempre os órgãos de fomento, porque eles nos permitem, né, ter a pesquisa, né, ter ali o dinheiro para pagar a bolsa para o aluno, porque o aluno também precisa, ter o dinheiro para comprar os reagentes, porque a gente também precisa, né? A gente não faz só de olhar e vento as coisas, e, infelizmente, a gente precisa de dinheiro, então a gente tem que agradecer aqui o CNPq, a CAPES, a FAPERJ, né? A todo mundo os órgãos que nos fomentam,
E agradecer aí à UFRJ, que me formou, né? Eu estudei 10 anos na UFRJ, fiz graduação em Química, depois fiz a licenciatura em Química aí, né? Reingressei. Depois eu fiz um pouquinho de mestrado, do mestrado eu fui para o doutorado direto. Então, assim, eu fiquei 10 anos estudando nessa instituição, que é uma grande instituição, que eu carrego com muito orgulho e satisfação, né? Que eu estudei na UFRJ, eu vou defender para sempre a UFRJ. E agradecer aí o Instituto Federal, né, de Educação, Ciência e Tecnologia, no campus do Duque de Caxias, principalmente, que é o campus que eu atuo, que é o campus que eu trabalho, que é o campus que a gente veste a camisa mesmo, eu e o Tiago Aversa, a gente faz de tudo por aquele campus e a gente vai continuar fazendo. E ele vai ser... Hoje ele só tem 12 anos, esse campus, né? E dentro desses 12 anos, eu estou lá há 10 anos, então... a gente sempre vai manter ele, vai sempre ter ele como um dos grandes aí do Instituto Federal, assim como o Instituto Federal do Maracanã o de Nilópolis também, todos aí são importantes para a formação aí de todo mundo, tá? Então, só aí agradecer a presença aí de vocês todos, né? Que passaram aí 2 dias comigo nessas oficinas, tá? E é isso, qualquer coisa, qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo por meu e-mail, pelo chapter aí, que a gente está aberto sempre a falar de Química Verde com todo mundo. Agradeço aí, muito obrigada. Bem, pessoal, neste momento encerramos a segunda parte da oficina de experimentação em Química Verde e gostaríamos de agradecer a participação de todos os inscritos. Professora Kelly, muito obrigada por ter aceitado o convite, pelo conteúdo compartilhado. Também agradecemos ao professor Tiago pelo convite aceito, então pelo conteúdo compartilhado.